Meus irmãos, boa noite. Com a graça de Deus que nós estamos reunidos pela internet para ouvir a palavra do Senhor, porque ela é o nosso sustento. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Nós temos a cada dia mais que nos apegar nela, porque sabemos que a palavra do Senhor nos transforma a cada dia. E Deus, Ele nos dá a sua palavra para nós podermos conhecê-la. Sempre quando o homem quer conhecer um determinado assunto, ele pesquisa, ele vai a fundo, ele quer saber mais daquele assunto. E o crente, ele não pode ser diferente. Sempre que ele quiser aprender mais sobre ele mesmo, aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre a sua vida, ele deve buscar na palavra do Senhor. Ele não pode viver alienado da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem que estar na sua mente, no seu coração. Ele não pode se desviar jamais. Não há outro assunto mais conhecido para a igreja do que a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Até mesmo mais do que uma profissão, porque é a palavra de Deus que vai dirigir a sua profissão. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E como eu posso fazer algo para a glória de Deus? Conhecendo a sua vontade através da Bíblia, a leitura da palavra. Por isso eu tenho que colocar todas as coisas para a glória do Senhor. Então a sua palavra é a coisa mais importante para a vida do crente. Ele tem que conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Hoje nós vamos aprender algo sobre os atributos comunicáveis de Deus. Deus, quando ele cria o homem, ele diz que ele vai criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus, ele cria o homem com alguns atributos que se parecem com Deus. Algumas qualidades, algumas características que Deus tem, ele vai também colocar no homem. É claro, não a nível da santidade de Deus. Nós sabemos que Deus é perfeito. Mas ele vai dar essas características para que o homem se pareça um pouco com ele, tenha semelhança com ele. Afinal de contas, a criatura, ela vai transparecer também o Criador. Então, os atributos comunicáveis de Deus, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, nós vamos ver lá que vai estar escrito assim, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Então Deus dá ao homem algumas características. Deus coloca no homem algumas características para que ele possa viver neste mundo. Ele vai dizer aqui que ele faz o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Até aqui não existiu o pecado. Homem e mulher ainda eram santos, né? Coloca o homem ali no paraíso, na criação, na sua origem, ele coloca sem pecado nenhum. Então Deus coloca o homem conforme a imagem e a semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Então ele vai dar alguns mandatos para o homem. O mandato social, o mandato cultural, o mandato que ele vai fornecer para que o homem consiga atravessar este mundo, para que o homem consiga ter domínio sobre as coisas, para que o homem se torne administrador das coisas que Deus deu a ele. Então, para que o homem pudesse
ter domínio sobre as coisas, para que o homem pudesse casar, para que o homem pudesse trabalhar, para que o homem pudesse multiplicar, para que o homem pudesse dominar a terra, dominar os animais, Deus também vai dar alguns atributos a este homem. Então, os atributos comunicáveis são aqueles que Deus passa ao homem. Nós estudamos já sobre os atributos incomunicáveis, aqueles que Deus não passa aos homens, que é a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, né? E assim sucessivamente. Ele não passa isso ao homem, é só dele. Mas tem alguns que ele passa ao homem. Então, ele vai passar ao homem a sua bondade. O homem, ele se torna bom à medida em que o amor de Deus está com ele. A bondade de Deus, ele passa ao homem como uma característica para que o homem também seja uma pessoa boa, para que o homem também tenha um sentimento do que é bondade, ou para que o homem tenha um sentimento também do que é cuidar de alguém com bondade, né? A pessoa que tem um filho, ele vai cuidar daquele filho, ele vai ter uma bondade, ele não precisa ser exatamente um filho de Deus no sentido de ter aceitado a Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Mas este homem, que é criatura de Deus, ele possui uma bondade, né? Deus deu a ele uma bondade. Deus dá ao homem também a capacidade de ser santo, da santidade do homem, né? Deus é santo e nós também somos santos à medida que nós aceitamos a Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Nós nos tornamos santos também. O que é ser santo? Separado, escolhido. Então a santidade de Deus também é uma característica que ele dá ao homem para se tornar santo também. Deus também é verdadeiro. Ele dá ao homem a verdade, dá ao homem também a justiça. O mundo só é mundo porque Deus ainda está colocando o homem com as suas características. Deus ainda derrama ao homem algumas características para que o mundo continue a sobreviver. Porque a partir do momento em que Deus retirar a mão deste mundo, não tiver mais piedade, não tiver mais, o homem não tiver mais conhecimento, o homem não tiver mais bondade, o homem não tiver mais justiça, o mundo vai se acabar. Então Deus ainda dá ao homem algumas características. E essa bondade, ela também pode ser dividida em amor, graça, misericórdia e piedade. O homem, ele tem a capacidade de amar, não a capacidade do amor de Deus, né? O amor de Deus, ele é algo transcendente. O amor de Deus é algo que nós não entendemos, né? Só Deus consegue esse amor. Mas nós também amamos, nós também conseguimos amar. O amor do homem é diferente, mas é amor. Então Deus coloca ao homem um amor. Ele vai amar o seu cônjuge, ele vai amar os seus filhos, ele vai amar ao próximo, né? Deus, ele dá a qualquer criatura o poder de amar, né? A possibilidade de amar alguém. Também a graça, né? Que é o favor imerecido, a misericórdia. Deus dá ao homem a misericórdia. O homem pode se tornar também misericordioso. Ele pode cuidar das pessoas. Deus deu ao homem também a piedade. Deus coloca ao homem para ter piedade uns dos outros. Então, os atributos comunicáveis de Deus, ele faz isso conforme a sua soberania, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E em João 4,8, 1 João 4,8 vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então nós temos essa característica, a pessoa ela tem essa característica de amar, de ter piedade,
de ter misericórdia, porque ele é um ser criado por Deus. Ele tem essa característica. Alguns terão mais do que outros. Alguns não vão demonstrar também, porque muitas vezes eles não vão conhecer o amor de Deus também. Mas Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e mesmo depois do pecado, Deus dá esses atributos a eles, atributos comunicáveis. Todo homem tem um senso comum de justiça. O homem, ele sabe o que é errado. As nossas leis, que foram criadas por homens, né, a Constituição do nosso país, ela foi criada por homens, né? Não foi Deus que escreveu a Constituição Federal da nossa República. Foram homens. Então, no coração deles, já estava colocado o senso comum de que matar é errado, de que roubar é errado, de a corrupção é errada. Então, isso ele dá ao homem como o sentido de senso comum. E é o que eu disse, mesmo o homem não aceitando Jesus como único e eterno Salvador, ele tem esse senso de que as coisas são erradas. Ele tem esse senso comum, mas não é isso que vai fazer com que ele seja salvo. Deus coloca essas características no homem para que o mundo continue ainda conforme Deus quer que continue, né? Então, se Deus quer que o mundo sobreviva até o ano 3000, né? Se Deus quer que o mundo sobreviva mais 2000 anos, Ele vai fazer com que isso aconteça. Tanto ímpios como os justos, Deus tem poder sobre todos. Quem se lembra de Faraó? Faraó, quando ele endurece o coração, é porque Deus afastou-se dele, né? Afastou a mão dele. Então, aquilo que ele fez para que Faraó escravizasse o povo de Deus, o que Deus permitiu foi conforme a sua vontade, né? Ele quis fazer aquilo para cumprir um propósito que ele já tinha na face da terra. Então, ele vai cuidar dos justos e dos injustos conforme o seu bem-querer, né? Então, a pessoa, ele ama. Isso é algo que foi dado por Deus. Agora, se é um amor que é vindo de Jesus Cristo, como único e eterno Salvador na sua vida, isso só é dado àquele que aceita Cristo. Mas qualquer pai pode amar o seu filho. Qualquer mãe pode amar a sua filha. Qualquer pessoa pode distribuir cesta básica. Qualquer pessoa pode ajudar o próximo. Qualquer pessoa pode fazer uma visita no hospital. Qualquer pessoa. Isso é um senso comum que Deus dá a todo mundo. Mas somente aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e eterno Salvador terão um propósito na sua vida de salvação. Então, os atributos comunicáveis de Deus, Ele deu às suas criaturas. Ele deu à humanidade. Ele deu para que as coisas pudessem ocorrer conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Então, esse é o grande diferencial do povo de Deus. Nós amamos, nós também temos bondade, nós também temos misericórdia, nós também cuidamos uns dos outros, só que diferente daqueles que não conhecem a Deus, nós fazemos isso para a honra e glória do nosso Deus. Nós amamos para a glória de Deus. Nós cuidamos uns dos outros para a glória de Deus. Nós temos misericórdia para com as pessoas para glorificar o nome do Senhor. Eu não faço isso com a intenção de me promover. O mundo pode fazer isso. O mundo pode cuidar do próximo com a intenção de se promover, ou com a intenção também de se sentir bem, ou com a intenção também de propagar, né, uma autopiedade, né, às pessoas. Mas nós, o povo de Deus escolhido,
aquele que aceitou Jesus como único e eterno Salvador, ele pratica todos esses atributos que Deus deu ao homem, ele pratica isso para a honra e glória do Senhor. Então, todas as pessoas podem ter os atributos de Deus, porque são pessoas criadas por Ele. Eu já dei o exemplo disso na igreja, né? Uma quadrilha que foi assaltar um banco e esse banco estava fechado. Então eles armaram uma bomba para explodir, né, o caixa eletrônico e roubar aquele banco. Só que na mesma hora estava passando um morador de rua. O que eles fizeram? Correram lá e tiraram o morador de rua para que o morador de rua não fosse afetado por aquela bomba. Então eles tiveram ali um senso comum de amar o próximo. Eles estavam errados em querer se enriquecer através do roubo, mas eles tiveram o senso comum ali de não matar ninguém. Então isso é um senso que Deus deu a eles. Deus deu a toda criatura, mas somente aqueles que conhecerem o amor de Cristo em suas vidas é que serão salvos. Somente aqueles que conhecerem o amor de Cristo em suas vidas é que realmente vão fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Nós vemos pessoas boas neste mundo, né? Nossa, que pessoa maravilhosa, né? Quando acontece aqueles programas de televisão, né? Teleton ou Criança Esperança, né? Aparece lá um grande empresário que ele fez isso, fez aquilo, que ele ajudou, que ele deu R$1.000, que ele deu isso, deu aquilo. Mas ele não frequenta uma igreja, ele não fala do amor de Jesus, ele não transparece ser uma pessoa que é filho de Deus. Isso é normal acontecer, porque todo ser humano que é criado por Deus vai ter esse sentimento de cuidar do próximo, mas somente aqueles que realmente Deus escolher para ir por todo mundo pregar o evangelho, somente aqueles que Deus escolher para ser a sua igreja, somente aqueles poderão fazer isso tudo para glorificar o nome do Senhor. Então, esses são os atributos comunicáveis de Deus. São os atributos que ele passa ao homem. Por isso que ele diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então nós temos que ter isso em mente. Por quê? Porque eu preciso falar do amor de Jesus para alguém. Eu preciso que essa pessoa aceite Jesus como o único e eterno Salvador. Pode ser a pessoa mais tranquila neste mundo, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ama a todos que estão à sua volta. Mas se ele não declarar Jesus como único e eterno Salvador, se ele não procurar uma igreja séria, uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, para cultuar o nome de Deus, se ele não for batizado, se ele não professar a sua fé, infelizmente, essa bondade, essa piedade que ele tem não vai servir de nada. Então, nós temos que a cada dia mais conhecer essas coisas. Deus fez toda a humanidade, a sua imagem, a sua semelhança. Alguns terão mais amor ao próximo, outros menos amor ao próximo, mas tudo deve cooperar para a honra e glória do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus coloque em nossos corações a vontade de servir a Ele a cada dia mais, que Deus coloque em nossos corações a vontade de ajudar uns aos outros e ter misericórdia na vida de cada um, através da igreja. A igreja é um instrumento de salvação, é uma agência da salvação. Quando eu estou agindo através da igreja, eu estou demonstrando que o povo de Deus está realmente atuando naquele lugar. Eu tenho a minha vida pessoal também para ajudar as pessoas, tenho.
mas eu tenho que colocar no meu coração a vontade de ajudar as pessoas através da minha igreja, para que aquela igreja, para que aquele lugar de salvação também seja visto na comunidade como algo que vai transparecer a vontade de Deus e testemunhar o evangelho da salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque essa palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor um dia nos criou e derramou sobre nós, ó Pai, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, para que nós possamos, ó Pai, ser imitadores de Cristo. Para que nós possamos, ó Pai, transparecer e testemunhar Jesus Cristo em nossa vida, ó Pai. E que tudo que nós possamos fazer, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. Que o amor deste mundo, ó Pai, seja também alcançado pelo Senhor e que as pessoas possam conhecer, ó Pai, como o Senhor como o único e eterno Salvador das suas vidas, ó Pai. Se aquele que ama, ó Pai, diz amar e não conhece a Ti, o amor de Deus não permanece nele, ó Pai. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos fortalecendo e também que nós possamos olhar para as pessoas que necessitam, ó Pai, do amor de Deus, para que elas entreguem, ó Pai, as suas vidas nas mãos do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça cada dia mais imitadores dele. O nosso amor é sem interesses. O nosso amor, a único objetivo é para glorificar o nome de Deus em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia mais transparecer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça cada dia mais conhecedor da sua palavra. Amém.